Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do Empreendedoc Podcast. Esse que é um canal que eu comunico, que eu junto, que eu ligo médicos de verdade, médicos raiz com o universo do empreendedorismo. E falando em empreendedorismo, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara, a gente já gravou alguns episódios, nem sei ao certo que episódio é esse, né, Fabião? Mas já gravamos alguns aqui e sem muito medo de errar, é possível que esse meu convidado aqui seja um dos maiores médicos empreendedores que eu conheço, assim, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de amor pelo empreendedorismo. Responsa aí, Fabião. Responsa, hein, pô. Eu tô aqui com o Rubão. Foda. O Rubão é conhecido de muitos de vocês. Ele, aliás, a gente você não sabe, é uma celebridade no meio, assim, sabe? No meio do empreendedorismo médico. Então, muitas pessoas que vêm falar comigo, falam, vi que você estava com o Rubão. Então, ele realmente tem um nome, ele construiu um nome como médico empreendedor. Vou apresentar, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem. Ele é médico do esporte de formação, formou na Unifesp, onde eu fiz clínica médica também. Ele é fundador do Instituto Olimpo. A gente pode falar um pouco do Instituto Olimpo, que é um case de sucesso. Um outro case de sucesso dele foi o MCP, que ele fundou. Foi através do MCP que eu conheci. Eu não fui aluno do Rubão no MCP, que é um produto também para médicos de verdade, para conhecimento de gestão, empreendedorismo médico. E eu seguia, foi ali que eu conheci o Rubão, embora não tenha sido aluno. E hoje ele tem outros negócios. Ele fundou a Exponencial Med, que eu sou cliente, inclusive, recomendo, indico para os meus mentorados, para alguns deles quando precisam. E também fundou o Ultrassom do Esporte, que é um outro negócio que você criou. É muito negócio, né, Rubão? Imagino que deve ter outros aqui que você não citou. São os principais. Tem a Alps também, é que eu não fui founder da Alps. É verdade, não foi founder. Não fui founder. Ô, Rubão, você ama empreender? E quando você se descobriu empreendedor? É aquela história do tipo assim, pô, esse podcast vai ser engraçado. É aquela história do tipo assim, desde criancinha eu vendia suco de limão na feira. Ou sei lá, não foi a necessidade, foi depois que eu virei médico. É uma história clássica essa do molequinho que começa a vender picolé, suco de limão, limonada. Mas a minha vida nunca foi assim. Na verdade, eu, de certa forma, sempre me considerei um pouco vagabundo, assim, no sentido de não ser um bom aluno. Nunca fui... Sério, Rubão? Nunca fui um bom aluno. Você é um cara inteligente, cara? Eu sou inteligente, mas eu nunca fui um cara muito organizado, de organizar pensamentos, CCDF, assim, nerd, eu nunca fui. E tanto na faculdade quanto na escola. Eu acho que o empreendedorismo na minha vida surgiu por um acaso, nos últimos 5 anos que eu comecei a abrir empresa, abri a primeira em 2019, que foi o Instituto Olimpo, logo depois que eu formei na residência de medicina esportiva. E aí eu brinco que foi mais uma necessidade mesmo, do que algo que eu vislumbrei, que eu tive uma visão e que eu comecei a me interessar por isso. Uma necessidade de, principalmente, conseguir me posicionar no consultório particular. E eu percebia que tinha muito esse sentimento de, a minha especialidade não pode ser só um hobby. Então, eu tinha muitos colegas de residência médica, da época da escola, que acabavam não seguindo na carreira e dando muito plantão. E eu falava, não tô fazendo residência para ficar dando plantão. E aí, nisso, eu comecei já a vislumbrar ter consultório, ter uma carreira. O consultório, apesar de eu ter abrido em 2019, eu considero que ele deu uma decolada logo depois que eu saí dos meus vínculos tradicionais da medicina esportiva. Eu acabei trabalhando no São Paulo Futebol Clube também, que eu acho que você sabe, né? Trabalhei lá em Cotia. Inclusive, a gente foi campeão hoje. Foi. Novamente, eu fui campeão em 2019. Foi em cima do meu Corinthians, de virada. Acabou de acontecer esse jogo. Acabou de rolar esse jogo. Eu fui campeão em 2019 e lá atrás foi contra o Vasco esse jogo. Foi 2-2 e depois foi nos pênaltis. E hoje eu fiquei muito feliz, porque tem vários meninos que estavam em 2019, que estão nesse time de hoje, agora em 2025, que tinha 14 anos. O Mike, Andrade, os molequinhos de 13, 14 anos, e agora já estão jogando a Copa São Paulo. Jogando a final da Copinha São Paulo. Então foi a necessidade, não tem aquele papo bonito de tipo... porque a minha história como empreendedor também é essa. Eu não fui aquele cara que quando era moleque vendia livro por 5, comprava por 5 e vendia por 10. Geralmente, quem é assim é quem vem de uma cultura... familiar. Vendedora. Familiar. Sabe quem que é assim? Libanês. Sim. Sírio. Sim.
Eu não tive isso, eu virei empreendedor por necessidade. Judeu. Eu virei empreendedor por necessidade. Eu também, porque meus pais não eram empreendedores. Meu pai é médico também, mas sempre vendeu hora. Isso foi minha história também. E minha mãe nunca trabalhou, assim. A real, ela trabalhava em casa. Eu montei o consultório, precisava crescer, agora tem que me virar aqui. E aí, só que eu peguei gosto, como você. E o que eu mais tinha medo era, gastar 3 anos na residência e não conseguir viver da minha especialidade. Esse que eu mais tinha medo, assim. E aí eu falei, cara, tem que dar certo essa parada. E eu comecei a cavar os meus caminhos na carreira. No R2 para R3 já estava contratado no São Paulo, comecei a trabalhar como médico do esporte na prefeitura de Caieiras, trabalhei no Centro Olímpico. Agilizado, né? Desenrolei ali, entendeu? Desenrolado. Por necessidade mesmo, porque eu até então sobrevivia de plantão. Então não queria continuar nessa vida para sempre. E o consultório eu comecei antes de fundar o Limpo. Eu atendia no meu chefe, no Tadeu, que é ortopedista, e eu atendia nos períodos que ele operava. Então, para mim, foi muito bom. Aquele foi um laboratório para mim ali nos primeiros anos e durante a residência, inclusive. E aí, quando eu saí já da residência, graças a Deus, eu já tinha muitos caminhos para percorrer e acabei focando mais no consultório particular. Fundei o Instituto Olímpico com outros sócios e aí as coisas começaram a fluir, andar. E aí, naturalmente, porque você começa a se deparar com alguns problemas quando você vai construir seu negócio, você começa a se munir de ferramenta para conseguir contornar os problemas. Então, foi mais ou menos assim. Eu não vim de uma família que tinha visão empreendedora, que manda eu empreender ou fazer alguma coisa nesse sentido. E tudo patrocinado por mim mesmo, né? Tem gente que às vezes consegue algum patrocínio do pai, nada contra, mas a gente fala bastante de plantão, que é uma vida difícil, mas eu não tenho nada contra quem dá plantão, até porque eu dei muito plantão. Se eu não tivesse condição de dar plantão, provavelmente eu não estaria onde eu estou, porque eu consegui investir os primeiros 80, 100 mil reais ali no Limpo com o dinheiro que eu construí dando plantão. E é basicamente isso. E isso é uma vantagem do médico, porque outras profissões, o cara vai empreender, o cara é engenheiro, o cara tem que se virar. Não, e ainda tem essa questão de você não conseguir ter uma jornada dupla, porque durante muito tempo eu tive uma jornada dupla, tripla. Clássica, né? Ter side jobs, ter trabalhos paralelos, até o consultório começar realmente a dar lucro, porque no começo a galera às vezes se frustra, né? Não é que é gostoso, o processo é muito gostoso desde o começo, mas você tem que reinvestir muita grana, até você conseguir alcançar a sua reputação, ser conhecido, começar a ter uma roda de indicação legal que faz o negócio tracionar, demora um certo tempo, às vezes 1 ano, 2 anos. E a grande vantagem do médico, que é o que eu sempre costumo dizer, o médico é o profissional que tem maior potencial de empreender e o que menos empreende. Porque a molecada que faz engenharia, direito, essa molecada, se sair do trampo, acabou, irmão. Não tem essa de dar plantão. Eles vão ter que montar a empresa e focar na empresa ali, né? Diminuir o custo de vida para o mais low possível. E é um risco grande que os caras tomam, né? A gente é um risco que eu considero bem menor ou intermediário. Porque tem outros caminhos. Tem outros caminhos, e você tem um puta colchão financeiro que é plantão. Se eu pegar o meu celular aqui agora, eu consigo, são uns 4h30, eu consigo trabalhar 7 horas da noite. Eu não sei aonde, mas eu consigo, eu arranjo algum lugar, entendeu? Pra trabalhar. E olha que eu tô fora do circuito de plantões já há muitos anos. Mas ainda a nossa profissão proporciona isso, né? Bom, então deixa eu aprofundar nisso aí aqui, porque eu acho que as pessoas já me veem você como uma... Deixa eu usar um termo que não pegue, sei lá... Não, uma inspiração mesmo, assim. Tipo, os caras empreendem, os caras cresceram, os caras constroem negócios que prosperam. A gente tem essa visão dos outros. As pessoas nos veem assim. Claro. Você isso é legal. É um exponencial nisso. Agora, eu quero te perguntar uma coisa na sua visão. Na sua visão, o médico, dá para ele prosperar de fato sem empreender? Entendeu a pergunta que eu tô falando? Assim, porque às vezes o cara não quer. Às vezes o cara não quer enfrentar, não quer passar por isso. Embora eu tô dando um tiro no pé, porque a gente ensina isso, a gente vende isso, mas, porra, eu sei que tem gente que não quer, cara. O cara fala, tô confortável aqui, tô confortável em dar plantão, tô confortável em atender esse ambulatório aqui. Agora, assim, essa pessoa, você na sua visão, com o que você já conhece do mercado, com o que você tá vendo as movimentações, eu sei que você é um cara que
que entende, que está antenado. Uhum. Vai ser possível para esse médico no futuro? Porque antigamente até que era, vai. Uhum. Você enxerga alguma possibilidade? Porque eu queria saber a sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu queria saber a minha resposta vai ser um pouco polêmica, assim, porque empreender não necessariamente quer dizer você montar o Facebook, montar a Amazon ou montar uma empresa extremamente escalável. Porque a galera tem essa visão um pouco platônica de empreender. Sim, que precisa ser um negócio megalomaníaco, escalável, com 1 milhão de funcionários, com tecnologia, mas mesmo, enfim. Mesmo um mini médico empreendedor, consultório próprio, assim. Eu acho que tem... O que eu vejo? Eu vejo que tem gente que empreende dentro da empresa dos outros. Para mim, isso já é empreender também. Um intraempreendedor. Intraempreendedorismo. Intraempreendedor. Exato. Então, quando você está numa posição que você fala, cara, eu não quero tomar o risco inicial, que é o risco inicial é você abrir o CNPJ do zero, que é onde tem a maior porcentagem de desistência de pessoas que, infelizmente, fracassam no caminho. Então, o cara abre ali o CNPJ, vai passando o tempo, alguns vão ficando pelo caminho. Então, inclusive, a gente completou 5 anos da Olimpo e passamos aquela fase crítica, né? De 80% das empresas brasileiras fecham em 5 anos. Também já passei. Graças a Deus está aberto e funcionando super bem. Mas, quando a gente pensa em empreender... Não é só assim que você empreende, tomando o risco do zero e traçando aquela jornada sofisticada e bastante, às vezes até... O médico, às vezes, eu sinto que ele vê muito como se fosse muito glamuroso, né, empreender. E a grande verdade é que não é. É foda pra caralho, difícil, não é bem sofrido. É. E tem gente que, estruturalmente, emocionalmente, não tá pronto para isso. Tem gente que, por N motivos, eu não vou entrar aqui... E eu nem tô falando que assim, a gente é melhor do que a galera que não consegue passar pela barreira que é emocional e, enfim, de tempo, de um monte de coisa, resiliência. É uma... Eu costumo brincar... Aqui não é assim, extremamente... Posso falar alguns termos assim? Pode, cara. É uma chuva de piroca, entendeu? Empreender. É isso. Tipo assim, ó, se você não escolher a pequenininha primeiro, vai sobrar a maior trolha, irmão. Não tem essa, entendeu? Então, cara, é foda, entendeu? Não é fácil, não. E eu acho que não é pra todo mundo empreender desse jeito de, começar do zero, um projeto, ter time. Só que você consegue empreender em outros contextos, estando dentro de um ecossistema de um guarda-chuva maior. E você consegue construir uma carreira, tá? Pra mim, isso é empreender, porque você tem que ter habilidades. Vamos supor que você não tem a sua empresa e você trabalha... Isso, seja mais claro, você dá um exemplo... Então, é isso que eu vou dar um exemplo. Você trabalha, sei lá, de plantonista, aí você vira chefe de plantão e aí você vai subindo no cargo. Você vira chefe regional. Você considera uma forma de empreender. Isso é uma forma de empreender. Então, pra mim, não tem como o cara prosperar sem empreender. Essa que é a grande verdade. Ele tem que empreender de alguma maneira. Isso não confunde um pouco com... não é diferente empreender do que... crescer no seu lugar que você está, ou ambição, sei lá. É porque assim, quando você empreender não significa você assumir riscos? Então, mas aí, que eu... Esse cara que assume um chefe de plantão, ele tá assumindo risco, mas proporcionalmente menor do que o cara que é o dono do hospital. Proporcionalmente menor. Mas ele assume o risco por quê? Porque a partir do momento que ele vira chefe de plantão, ele ganha mais, só que ele tem mais responsabilidade. Sim. E quanto mais dado... mais é cobrado. E se esse cara falha, ele não volta a ser plantonista nessa instituição. Provavelmente ele vai sair disso daí, vai ter que procurar outro cargo igualmente legal ou no mesmo patamar que ele já estava, o que não é tão simples. Então, de certa forma, o médico ele precisa ter habilidades para continuamente gerar valor para o cliente dele. E o cara que faz isso dentro de uma outra instituição, dentro de um hospital, dentro de um ambulatório, às vezes até no SUS, não sei. Ele faz isso, ele mostra, ele consegue provar por A mais B que a capacidade dele de gerar valor de maneira incremental para o ecossistema é muito grande e, por consequência, e também com habilidades de comunicação, porque o cara tem que ser um bom comunicador, não tem que só ser bom, ele vai subindo, entendeu? Na esfera da hierarquia daquela instituição. Então, eu acho que hoje é muito difícil um médico prosperar de verdade sem empreender
seja ele empreendendo do zero com o próprio negócio Ou ou ser um intraempreendendo em outra instituição. Agora eu entendi. Entendeu? A gente voltou pro que eu perguntei inicialmente, que é isso aí. Então é possível, mas pelo menos focar em ser um intraempreendedor. Ou seja, pelo menos se destacar onde você está para que você cresça ali dentro. E não ficar só batendo pino. Batendo pino. Se o cara vira um batedor de pino, um plantonista batedor de pino, quer sempre fazer a mesma coisa, do mesmo jeito e... Esse cara não vai conseguir prosperar mais. Esse cara não vai. Porque antigamente esse cara até tinha uma vida com alguma qualidade, Rubão, esse cara antigamente. Ele ia lá, batia o pino, ele batia o pino dele e ele tinha uma qualidade de vida. Sim. Ele conseguia viajar, conseguia ter um carro, um status. Exato. E o que eu vejo, eu acho que a gente tem uma visão muito próxima, é que você pode ser um intraempreendedor, mas o batedor de pino vai ser muito complexo. Você tem uma visão muito pessimista, Rubão, no sentido de, sei lá, a gente vai ter médico Uber, vai ter médico que vai trabalhar em outros vai ter que trabalhar em outros setores para complementar a renda? Médico Uber, isso aí é o... Você tem essa visão muito pessimista assim? Dr. Ulisses já fez Uber, já, não sei se você viu já. O que é isso, Dr. Ulisses? Dr. Ulisses. Não sei o que Era é um isso. personagem que a gente criou. Ele já fez Uber, já. Já fez Uber? Você fez, não vi. Depois eu te mostro, vi o vídeo do Dr. Mas Ulisses. você acha que vai rolar isso que... Eu vou falar, eu já peguei Uber, por exemplo, não estou menosprezando a cada classe, tá? Engenheiro. Tô querendo dizer que Sim. o cara procurando outras fontes de trabalho, pode ser caixa de supermercado, pode ser, eu acho que sei lá, qualquer trabalho, mas o cara foi procurar uma coisa fora, tipo, eu já peguei engenheiro, por exemplo. Eu acho que a gente não vai ver isso ainda. Na nossa geração a gente não vai ver. A nossa geração não vai ver? Não vai ver isso, eu acho. Porque a média salarial ainda é muito grande. Vamos supor que daqui 10, 15, 20 anos reduza pela metade. Sai de 20 e poucos mil para 10, 12 mil. Se o cara trabalhar muito. Ainda assim, esse contexto, eu acredito que ainda vai estar um passo acima do que o cara vai achar no Uber, no aplicativo, enfim. Mas o cara vai ganhar 10, 12... Proporcionalmente, o que ganha hoje seria 10, 12 mil e vai ter uma vida difícil, cara. Não é fácil, mas... Tipo, filhos em escola pública. Sim, fora todo o contexto de perder poder de compra, porque naturalmente tem inflação e tem outras... A gente não crescendo, a gente está andando para trás. Exato, mas eu acho que a gente não vai ver isso e não necessariamente... A questão não é nem se vai ser Uber ou não, mas o que eu acredito é a medicina ela já está se polarizando. Então já existe uma medicina polarizada que é uma boa parte dos médicos está dentro de um sistema. O Ícaro de Carvalho fala isso. O médico já é um Uber hoje, de certa forma. Por quê? Porque ele está dentro de um sistema que ele é uma das etapas da engrenagem do sistema que faz uma entrega que é bastante pouco personalizada ou um produto de prateleira. O que é um produto de prateleira? Um produto de prateleira é algo que você produz em larga escala e vende por um custo marginal médio ali. Você tem um custo marginal médio para fazer aquele produto e vende... Você tem uma margem de lucro em cima daquele produto. É isso. E a medicina de grupo hoje é muito nessa lógica. Tem N estruturas de grandes grupos hospitalares que eles escalam muito na lógica na premissa de que quanto maior a oferta, menor vai ser o valor repassado aos médicos e naturalmente isso vai ser bom para eles, porque eles vão conseguir cada vez mais cobrar mais dos pacientes, proporcionalmente o salário médico não vai aumentar tanto e a margem bruta deles, a margem de contribuição vai aumentando. Então eu enxergo que o médico, de certa forma, ele entra no sistema que preza pelo volume, que preza pela praticidade e preza pelo número macro. O que é o número macro? É aquele prefeito, zeramos a fila da catarata, 5 mil atendimentos. Aí você vai ver a qualidade, tipo, uma bosta os atendimentos, assim. Não resolveu o problema de ninguém, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse lado do Brasil, de certa forma, já tem uberizado o médico, porque ele fica, durante tanto tempo, numa pressão de produtividade que é totalmente contraproducente quando a gente pensa em termos de gerar valor de fato para o paciente, de qualidade. E isso é demonstrado... Cara, essa visão é muito boa. Então, cara, isso é claramente demonstrado
no resultado das empresas, que tem tido lucros... Lucros não, tem tido prejuízos operacionais. A Amil, Sul América, os grandes grupos hospitalares têm tido prejuízos operacionais desde a pandemia, dos últimos 5 anos. 4 foram prejuízo, só esse ano talvez vai fechar. Agora 24 acho que fechou positivo. Não saiu o balanço do quarto trimestre das empresas. Mas elas têm tido prejuízo porque a conta não fecha. Não adianta você querer ganhar simplesmente só para atingir o máximo de pessoas e fazer um produto totalmente o menor custo possível, com a menor qualidade possível, porque isso não gera valor para o ecossistema, para a cadeia produtiva da saúde. E aí fica um negócio assim, uma briga, um cobertor curto, porque as operadoras repassam o custo para os clientes, os prejuízos, os clientes ficam putos, começam a sair dos convênios, e aí diminui a população que está no convênio. As operadoras sem grana contratam cada vez menos médico e esses menos médicos que têm que atender o mesmo volume de pacientes. Então é aquela história, todo mundo já viu isso. Você está em 3 no plantão, sai um, de um dia para o outro não entra ninguém. E não aumenta o salário, entendeu? Então, é engraçado, é muito inteligente essa sua visão, assim, do tipo, a gente não vai ver na nossa era um médico Uber ou um médico... Mas a gente vai ver um fenômeno de uberização dos médicos, porque o cara... Do mesmo jeito que do ponto de vista de qualidade de serviço. No sentido do modus operandi. Sim. O que o Uber faz? Ele recepciona, dirige. Só que quando você dirige, você utiliza uma parte do seu cérebro que automatiza os processos. Mesmo que seja um carro manual. Então, você está ali viajando e você está dirigindo. Você nem pensa. E na medicina é a mesma coisa. A medicina de massa. De volume. Que loucura. Chega assim, cara, e eu já passei por isso. Chega assim, e você deve ter passado por isso. Chega um paciente no pronto-socorro que fala, tô com dor de cabeça, não sei o que, você vai pensando na sua cabeça. Decadron, dipirona, você vai anotando ali, pá, beleza. Se bem que decador de pirona é bom, hein? Mas é basicamente assim, o cara realmente ele entra num modo de economia. Por que a gente automatiza processos do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista antropológico mesmo? Sim. É bom, do ponto de vista evolutivo, você automatizar processo. Então, você acorda, você não tem esforço para escovar os dentes. Sim. Pelo menos não deveria ter, né? Mas você não tem esforço, porque o seu cérebro se acostuma com aquela tarefa, e aquilo vira um hábito, e aquilo meio que é algo que já está bastante óbvio pro seu conjunto motor, para realizar aquele movimento. Sim, virou E aí, quando a gente pensa em termos de desafio cognitivo, em termos de outras coisas, esse tipo de atividade, por mais que a gente saiba que cognitivamente o médico tem uma demanda muito maior do que um Uber, mas chega um momento que, pela característica de entrega e pelo conjunto de coisas que tem dentro do ecossistema da saúde, as coisas começam a se automatizar demais, entendeu? E o cara fica naquele marasmo de repetir sempre a mesma coisa, e aí sempre os mesmos problemas. Então isso é um fenômeno de uberização, porque você está ralentando cada vez mais a qualidade de toda a camada da população médica, e cada vez menos importa quem é que de fato está ali. É só uma questão de ter gente o suficiente para criar uma pressão que seja deflacionária com relação aos salários, que é a lei de oferta e demanda e procura. E isso é um pouco natural. Por que eu falo isso? Porque o Brasil tem uma questão que é muito particular. O Brasil é um país de renda média baixa, $8 mil, $10 mil ano, mas que o médico, proporcionalmente, comparando com outros países e fazendo uma... Se a gente for ajustar a renda média do Brasil com Polônia, Estados Unidos, outros países, e ver quanto que o médico se encontra com relação a essa média, o médico no Brasil é um dos países que mais tem um leverage ou uma diferença grande com relação à média a todos os países do mundo. Uhum. Então, na média, o brasileiro ganha 3, 4 conto por mês. O médico ganha 30, 10 vezes mais do que a média. Nos Estados Unidos é um pouco parecido essa lógica, só que é um pouco menos, acho que é umas 8 vezes. Só que o salário é bem maior. Mas na Europa, o médico sabe quanto ganha mais do que a média? Sabe quanto que é?
Quanto? 3 vezes mais na Polônia. Só na 3 Alemanha, vezes 3 vezes mais do que a média. Mas isso é porque Então, a população ganha melhor. Não só porque a população ganha melhor, Mais equiparado. mas é mais equiparado e se for ver, o cara vai ganhar 4 mil euros, 5 mil euros, 6 mil euros. Que é mais ou menos o que a gente já ganha aqui. Você entendeu? Então a gente tem a falsa sensação de que o médico ganha mal aqui. Na verdade, não é que o médico ganha mal. É que pensando em política pública, em média de mercado e comparando com a média do mundo, o salário é esse mesmo, entendeu? De fato. A gente já está mais ou menos no salário, só que num país com renda menor. Então, proporcionalmente, a gente tem uma discrepância grande com relação ao resto da população. Então, é esperado que haja uma regressão à tendência ali, que é tipo a gente não estar 10 vezes mais do que a população. Conforme a população for crescendo, se o Brasil, né, prosperar, é esperado que isso daí diminua. Até porque a gente ainda está abaixo do número da OCDE de número de médicos por 100 mil habitantes. E a OCDE é o conjunto de países desenvolvidos. Então, a gente está um pouco abaixo ainda. Então, tem espaço ainda para mais médicos e vai beneficiar, de certa forma, a população. Mas a grande verdade é que o médico que quer enriquecer de fato, que quer ganhar dinheiro e que quer sentir prazer de exercer uma medicina que ele sempre sonhou, ele vai precisar sair um pouco desse sistema engessado que existe hoje, que tende a se engessar cada vez mais, para ele conseguir exercer de maneira plena a função dele e gerar valor contínuo para o paciente, que é o perfil dele, né? E vamos falar um pouco mais disso, porque eu sei que tem uma maioria... Isso é pesado, né? O que eu falei, pesado, né? É pesado, pesadíssimo, porque... Pesadíssimo. Porque do mesmo jeito que a gente reclama, se a gente for comparar com outros países, cara... E isso é verdade. Quem já foi para a Europa fazer intercâmbio vai reparar. O médico é um cara que é classe média alta, assim. Não é um cara super rico, entendeu? Mas eu quero... Sabe o que eu fico pensando? Eu fico tentando olhar com o olhar do outro, assim. E eu sei que tem uma galera que tá ouvindo... Uhum. Porque... Não porque é a realidade, mas é uma galera que consome esse tipo de conteúdo. Uma pessoa que está tô ouvindo um podcast de 40 minutos, um podcast do Empreendedor, que é uma galera com uma consciência. E essa galera não quer fazer parte dessa massa. Sim. Essa galera não quer fazer parte dessa massa. Uhum. Eu vou te perguntar uma coisa, depois eu quero até contar como é que eu conheci o Rubão. E eu quero emendar com essa pergunta, que é relacionada a isso. Você que não quer fazer parte dessa massa, que quer se destacar, que quer enriquecer de fato... Tá? Uhum. E a pergunta é em cima disso, porque empreender não é para qualquer um. Eu acredito muito nisso. Sim. E eu quero te perguntar depois o que você pensa disso, o que você identifica que são talentos necessários ou primordiais para você conseguir furar essa bolha, empreendendo e enriquecendo. O que foi diferente para você? Vou te mandar 3 perguntas, tá? Uhum. Quais são para essa camada que está aqui, que consome um conteúdo como esse, que frequenta mentorias como essa, que querem furar a bolha e querem masterizar o resultado. Quais são os talentos que são inegociáveis da pessoa ter? O que fez a diferença para você, que é um cara que empreendeu com muito sucesso, empreende com muito sucesso, o que fez a diferença para você e o que você faria diferente? E antes disso, eu vou dizer o que para mim é importante, porque eu quero juntar isso como eu te conheci. Então, eu quero dizer assim, o Rubão é um cara que eu uso no bom sentido, para fazer um mastermind comigo. A gente para discutir toda hora, ele fala, bom, vamos bater um papo, tomar um café, a gente já fez isso algumas vezes, e discute algum assunto, e para mim isso é muito relevante, eu entendo que isso é uma coisa muito importante. Sim. Talvez eu colocaria isso como um ponto que a pessoa devia fazer, que eu faço e que fez diferença para mim. Outra questão é o ambiente. É uma palavra que eu repeti, ambiente, uma coisa que a gente repete, mas para mim fez toda a diferença. Aliás, eu só te conheço por causa do ambiente. Então eu tava um dia, e a intenção. Porque eu tava um dia num grupo que a gente tava de mentorias, a mentoria do Joel, e aí pingou lá o alerta de que, entrou um novo cara. Eu olhei e falei, esse cara é o Rubão. O cara que fez o MCP e tal, o cara fez um movimento parecido com o que eu tô. E eu fui intencionalmente, mandei uma mensagem, mandei um WhatsApp sem nem te conhecer. Falei, e aí, cara, beleza? Cara, beleza. Falei, vamos conversar, quero conversar com você. A gente até falou do Bruninho e tal, falamos né? do Bruninho. Falei, então isso é para ensinar que, para mim, quem quer furar a bolha, quem quer empreender, além das características pessoais, é você ser intencional, frequentar ambientes e ser intencional neles. E foi isso que fez diferença para você estar aqui hoje. Sim, total. E nosso sabe nosso como chama já isso? trouxe muitos resultados para mim. Sabe como que chama isso aí? Chama entropia social, isso aí. Entropia? Entropia social. Depois dá uma lida. Eu estava lendo sobre isso.
Você frequentar ambiente e você ser intencional e buscar quem que você quer que esteja perto de você. Eu posso falar um pouco sobre isso ou não? Pode. Antes de você responder essa pergunta? Pode. E aí, emenda com o que eu te perguntei, assim, o que você... Pra mim, eu falei, ambiente e mastermind são as coisas que transformam. Isso aí transforma. O que pra você transforma, o que pra você... os pontos de destaque e o que você faria diferente. Assim, porra, eu empreendi, eu prosperei, eu furei a bolha. Tem muitos médicos que querem enriquecer mesmo, né? Feio falar isso, mas isso eu não faria de novo. Sim. Eu faria diferente. Sim, isso é legal. Para começar, eu vou definir esse conceito de entropia social. Basicamente, entropia, na verdade, isso é um termo metafórico, porque entropia é um conceito da física. Entropia, que é a quantidade de energia num sistema fechado. Então, isso explica um pouco sobre a evolução do universo também, o Big Bang. É interessante esse tema aqui. Gente, tem que acompanhar o irmão. Ô, Fabio, na edição... Não, mas ouve, pô. Na edição você coloca... O cara fica me interrompendo, pô. O cara é Faustão, velho. Faustão Cast vai ser o negócio. Vai ser mais empreendedor que Cast. Você, né, mas vamos pro Big Bang. Vai, manda. Tô acompanhando. Deixa eu falar, pô. Basicamente é o seguinte. Se você pega um copo com água aqui e você congela, é a mesma coisa que está ali dentro. Só que é uma outra forma e você pode utilizar de uma outra maneira. O que diferencia um copo que tem gelo ou que tem água? É óbvio que todo mundo vai falar que é a temperatura. Se aquece, o gelo derrete e vira água. Mas basicamente, quando a gente aquece, a gente aumenta o fenômeno de entropia daquele sistema fechado, que é a velocidade com que as moléculas elas colidem uma com as outras. Porque tudo é feito de átomo, de molécula. Então, a velocidade que as coisas se mexem, ela é proporcionalmente maior, quanto maior a entropia daquele sistema. Então, vai entendendo. E aí, quando a gente tem um gelo, a gente tem moléculas num estado bem menos excitadas, entre aspas. Bem menos móveis. Coesas e menos móveis. Exato. Então é uma estrutura mais sólida, mais rígida, menos maleável. A água é muito mais maleável. Ela tem essa característica dela de infelizmente, preencher. Ontem choveu pra caramba, ela preenche os espaços e vai entrando, entendeu? Certo. A gente viu isso em São Paulo. E a entropia, ela explica um pouco também o fenômeno de expansão do universo. Porque o universo, no Big Bang, o universo inteiro, ele tinha pouco movimento, ou não tinha nenhum movimento. E conforme os anos vão passando, a entropia do universo ela vai aumentando. E isso vai tornando a vida mais complexa. Então, há, sei lá, quantos milhões de anos atrás, quando não tinha ser humano na Terra, só tinha aquela sopa de moléculas que não eram organismos complexos, a entropia, a energia do sistema era baixa. Então, para você conseguir ter um resultado de algo que é complexo e que tem vida, você precisa de entropia, você precisa de energia. E entropia social é basicamente o movimento entre a rede de pessoas que você conhece, que te dão ideias para você conseguir avançar e evoluir na vida. E isso a gente consegue traçar um paralelo com a própria evolução da humanidade mesmo. Porque quanto mais a gente se mexe e se movimenta, mais a gente evolui. E isso é um pouco paradoxal, porque se movimentar e se mexer gera mais caos no sistema. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o caos ele é responsável pelas adaptações que fazem a gente evoluir. Então, nunca é como a gente pensa que vai ser. Mas a gente sabe que se a gente tem a vontade de fazer o negócio e a gente se mexe, a gente vai procurando, vai construindo relações significativas com outras pessoas, a gente vai evoluindo invariavelmente. E a gente pensa que vai ser de um jeito, só que a gente evolui muitas vezes de um jeito totalmente diferente daquele que a gente tinha planejado. Eu acompanhei bem sua linha de raciocínio, assim... Agora você curtiu, né? Agora gostei. Dá risada agora. Eu curti, mas eu tenho certeza que é complexo, mas eu acompanhei complexo. bem. Mas eu entendi e eu falo essa frase. Eu nunca tinha acompanhado com a teoria da heterogermina aí do Big Bang, mas... Heterogermina pra mim é o negócio que você toma para o intestino. Mas, cara, eu falo isso muito, que o sucesso, as oportunidades, elas atingem quem está em mais movimento. É uma frase que eu falo. Mais movimento, é isso. E é isso. Isso é entropia social. Entropia social, heterogermina social. Agora sim, cara, de forma prática, assim, para trazer clareza. Tô falando sério, porque às vezes a pessoa não consegue falar assim, legal,
Mas como é que eu entro nesse movimento? Que O tipo problema é de da pessoa. Não, vai, cara, vou ajudar. Que tipo de movimento você tem que fazer? Tô brincando. Que tipo de movimento você tem que fazer? Eu sei onde você vai chegar, eu já entendi, mas eu quero deixar clareza para quem tá ouvindo. Claro, lógico. Que tipo de movimentos você tem que fazer para de fato essas oportunidades aparecerem e Sim. você evoluir? Eu entendi, nesse caso nosso, eu fiz um movimento, eu me Sim. enfiei num ambiente, desse ambiente apareceu Você uma colidiu pessoa, com outras pessoas, Colidiu é. com outras pessoas. Eu intencionalmente fiz um outro movimento e aí hoje virou amizade, virou um mastermind, virou um monte de coisa. Então crescendo, Sim. você tá crescendo, a gente tá meio... O que acontece com a gente? Sim. E é isso, é a heterogemina que eu criei. Exato. Lá. Agora, assim, pra pessoa que tá ouvindo, pro médico que, de novo, voltando, aquele cara que, cara, às vezes, sério mesmo, a pessoa se espera mesmo, fala, eu quero furar a bolha, igual o Rubão, o Renato fez, eu quero crescer. Então, beleza. Então, o segredo é mentalidade, é movimento. Quais são os movimentos? Boa. Os movimentos, eles têm que ser significativos. Não adianta também você construir relacionamentos superficiais e não ter intencionalidade em aprofundar no sentimento das pessoas. Então, eu acho que depois de alguns anos empreendendo, acho que o maior asset ou o maior ativo que um empreendedor pode ter para, ao longo dos anos, ir compondo crescimento contínuo é ser um bom gestor de pessoas e genuinamente se importar com as pessoas. Porque se o cara, a gente tem a parte técnica do empreendedorismo, que é entender de finanças, entender um pouco sobre mercado, sobre benchmarking, sobre marketing, sobre N coisas que a gente vai aprendendo. E isso, no fundo, às vezes a gente fala que é soft skill, mas é hard skills. Eu enxergo como hard skills. São capacidades técnicas. Hard skill, são capacidades técnicas que a gente vai aprendendo. É que pro médico é uma novidade muito grande, né? Porque a gente não aprende. Sim, mas é uma hard skill Mas o que eu acho que faz diferença não é o cara que domina todas as técnicas e que tem clareza e que vira um puta gestor. O que faz diferença é o cara que consegue transmitir o senso de propósito pro time, para as outras pessoas e garantir que tá todo mundo remando na mesma direção, com o mesmo sentimento e fazendo parte daquela instituição de uma maneira bastante orgânica. E aí tem uma outra viagem também, que é um outro conceito. Que vou trazer dois conceitos. Mais do que dois conceitos. Termina? Swarm Intelligence. Já viu esse conceito já ou não? Mas só conclui o anterior. Então, o movimento é você movimentar-se, mas focado em relacionamento pessoal verdadeiro. Verdadeiro, significativo. Exato. Por quê? E aí entra esse gancho aí com o Swarm Intelligence. Isso aí é fácil de entender. É a inteligência de formiga. A formiga é um animal que está na Terra desde a época dos dinossauros. É um dos poucos animais que não mudou muito. Que a barata, a formiga, inseto, assim, de maneira geral. Mas a formiga, especialmente... É sério, cara. Desde a época dos dinossauros. Inteligente. Como é que o cara sabe que a formiga cara, não mudou, velho? Não, é verdade. Não muda, assim. Evolutivamente, ela muda pouco, Não assim. evoluiu. Não teve muita... Não. Mas... E por quê? Porque elas criaram um senso... Por mais que seja um ser que não tem uma comunicação que envolve simbologia e ter a capacidade de abstrair, a nossa grande diferencial evolutivo com relação aos animais é que a gente tem capacidade de abstrair. A gente consegue imaginar coisas sem ver aquilo na nossa frente. Qualquer outro animal não tem essa capacidade. Mas como elas conseguem sobreviver a meteoro, sobreviver a um monte de coisa? Como que elas conseguem ter resiliência? Porque o grupo delas se desenvolveu socialmente e quimicamente também para proteger a rainha. Então elas têm um propósito, que é proteger a rainha. Então se inunda o formigueiro, elas têm um plano de evacuação que é instintivo delas, que elas evacuam e protegem a rainha primeiro sai a rainha, em 2, 3 minutos. Então isso é uma baita diferença para elas continuarem tendo milênios e milhares de anos de sucesso. Porque isso é um caso de sucesso, é um case de sucesso. Certo. E quando a gente tem essa mesma gana, essa mesma vontade de seguir um objetivo, de ter uma visão, você como empreendedor, você tem uma visão e você consegue transmitir essa visão para todo mundo que trabalha com você, você vai e ganha. Você não sabe como, mas você vai e ganha. Você vai e consegue se superar. E isso é independente da conjectura técnica que você está construindo e da capacidade técnica das pessoas. Entendi. Você entendeu? Entendi. Cara, é muito bom conversar com você. Pra mim é muito desafiador. Você é um cara muito inteligente e é desafiador, mas eu quero traduzir. Deixa eu ver se eu traduzo corretamente. Vai lá, então.
Então, a pergunta inicial era, cara, as pessoas se espelham em você, em mim, querem enriquecer, vamos até colocar esse termo, querem empreender, querem furar a bolha da medicina. E eu perguntei para você, Rubão, qual que é o movimento, qual que é a ação que não pode falhar? E você usou duas teorias, vamos colocar assim, para explicar. E você explicou que a primeira é movimento. Esse movimento para onde? Intencionalmente para ter contatos profundos com as pessoas. Com as pessoas. Exato. Aqui. Perfeito, é isso. A heterogeneidade lá, como é que chama? O quê? Entropia. Entropia. E agora, a segunda coisa na sua visão, que eu concordo bastante com essa também, concordo com a primeira, movimento, pessoas, falei até que eu falo isso. A segunda é ter um propósito claro e, mais do que isso, vender essa ideia de forma muito forte, genuína para o seu time. Exato. As pessoas remarem do mesmo lado. Isso é o que faz mais diferença, cara. Isso é o que faz mais diferença. Eu consegui traduzir o Big Bang, a vida da formiga, e levar isso para o empreendedorismo. Cara, não é... Eu adoro falar com você. Mas é massa isso, porque existe uma analogia entre... E é uma empresa... Vamos supor, o Formigueiro é uma empresa que sobreviveu... É uma empresa que está há milhares de anos, cara. Você entendeu? Isso aqui é muito legal para falar uma aula, né? Não. Vou dar uma aula com a aula do Formigueiro. Eu vou dar uma aula essa semana sobre gestão de consultório e eu vou fazer isso, vou estar falando do Formigueiro. E qual que é e qual que é a beleza disso? Uma formiga... É provado, você não tá falando bobagem para mim, né? É provado que as formigas... Tem um livro que chama Swarm Intelligence. A formiga ela é muito forte, né? Ela aguenta até, 100 vezes o peso dela. Isso é verdade. Sim. Ela é muito forte, mas uma formiga sozinha, ela não é nada. Por mais que ela aguente 100 vezes o peso dela, o nosso dedo pressionando ela já é 100 vezes o peso dela. Sim. Mas como elas conseguem construir ecossistemas que são complexos? Porque elas têm esse senso de propósito que é proteger a formiga rainha. Tanta fragilidade elas conseguem... Individual, elas sobreviveram há tantos anos. Tem muita resiliência. É um organismo... Inclusive, a população de formigas é tipo... Eu acho que para cada ser humano tem coisa de, 1 milhão de formigas no mundo, assim. Então, tipo, elas estão... Uma curiosidade. Cara, eu vou falar, tá vendo como é importante, velho? Você tá em movimento, estar em ambiente para você se juntar com pessoas. Aonde que você leu esse negócio, velho? Da formiga? Cara, isso daí eu ouvi num podcast. Eu não tive acesso a esse livro. Eu quero ler esse livro, Swarm Intelligence. O livro é sobre isso? O livro é sobre isso. E é um cara de mercado financeiro que ele fala assim, cara, a gente vence... com essa Swarm Intelligence na empresa. Com um propósito bem claro, forte, com regras bem definidas e instintivamente, se der um pau aqui, a gente vai para essa direção. E todo mundo sabe isso daí. Todo mundo tem esse instinto, assim. Então, acho que... E mais do que isso, né? Não tem ninguém remando o contrário. Não tem ninguém remando o contrário. Sabe que esses dias eu vi um negócio que era o seguinte, se você comparar... Como é que era esse negócio? Se você pega, sabe canoísmo de Olimpíadas? Aí eu não vou lembrar as forças, tá? Mas você pega um cara remando, o cara rema, a 10 km por hora. Posso fazer uma grande bobagem aqui, tá? Sim. Mas vou dar um exemplo numérico. Se você pega um segundo remador olímpico remando pro mesmo lado, eles dois juntos vão remar a 20 km por hora, certo? E se você pega um terceiro remador remando pro mesmo lado, eles vão somar a 30 km por hora. Vai somando forças pro mesmo lado. Mas aí é uma progressão aritmética. Progressão aritmética. Tá. Agora, se você pegar com esses 3 remadores e jogar um contrário remando, não é que ele vai tirar 10 da força. Sim. Ele não vai anular 1, ele vai anular muito mais do que 1. Sim. Isso proporcionalmente ele vai anular mais do que ele individualmente faria a favor. Faria a favor se a gente fosse fazer uma conta, uma simples soma vetorial. Exatamente. Entendi. E isso tem a ver com isso também. Você tem que trabalhar sempre, ser empreendedor de sucesso, você ter o time remando pro mesmo lado e mais do que isso. Total. Não tem ninguém remando o contrário. Ninguém remando o contrário. Todo mundo tem que ter esse senso de, cara, a gente tá indo para alguma direção aqui e eu faço parte disso daqui, senso de pertencimento, que é o que tem ali no formigueiro, né? Senso de pertencimento. Eu faço parte disso daqui, irmão. E aí tem um exemplo que eu gosto também, que é o Messi. Já falamos de Big Bang. Não falando que não dá pra trazer. Deixa eu falar. O Messi, sabe por quê? Não dá pra trazer o Rubão podcast. Sabe por que o Messi foi campeão? Num bar, cara. Porque é Big Bang, Formigueiro e Messi. Sabe por que o Messi foi campeão? Isso é verdade, cara. Porque o goleiro pegou aquela bola no finalzinho. Por que ele foi campeão? Porque o goleiro pegou aquela bola no final. Não. Porque os caras jogam por ele, o time. Porque os caras jogam por ele. Não, porque a única Copa que ele foi argentino de verdade foi a Copa de 2024. Que ele estilo. deu aquela bica, jogou contra a Holanda, no banco da Holanda e chegou peitando os caras, assim, jogou no estilo
do argentino. Não foi o cara, Messi espanhol. Não foi o Messi espanhol. Que era só, tipo, super sofisticado, não sei o quê, ia embora cedo. Foi o Messi argentino. E a partir daquele momento que ele mostrou que ele era argentino de verdade, o resto do time, tecnicamente, eles eram inferior ao time da França. Mas os caras engajaram tanto, que os caras tinham tanta certeza que ia ser campeão, que os caras foram, entendeu? Então, isso foi muito representativo, essa bolada que ele deu na quarta de final contra o Banco da Holanda. Tem um vídeo, se me fez lembrar uma coisa agora, tem um vídeo que eu vi que é o formigueiro do time da Argentina. Isso aí é o exemplo. Não sei se você viu esse vídeo, que o Messi tá... O que as pessoas estão pensando desse podcast, Fabião? Fala a verdade. Podcast de empreendedoc, a gente tá diferente, cara. Mas é que junta dois malucos, cara. Vai ser o que o pessoal vai mais ouvir. Eu vi um vídeo, cara, que exatamente o que acontece. O Messi, os jogadores estão no saguão para entrar em campo, para aquecer, naquela fase que pode entrar a qualquer hora para aquecer. Não é que vai entrar para jogar o jogo. Estão de uniforme de aquecimento. Sim. Sabe? E aí os caras não entram. E a câmera esperando os caras entrar, os caras ninguém entende porque os caras não entram. O Messi não tinha chegado. Os caras só entram. A hora que o Messi chega, ele passa, ele cumprimenta os caras, ele vai na frente e eles entram atrás. É o espírito da rainha. Da rainha. Protegendo a rainha. É isso. E isso, cara, isso faz muita diferença. Muita diferença. Cara. Muita diferença. Eu vou dar uma aula sobre como construir uma empresa de sucesso. Eu vou botar a foto do Messi saindo e a rainha na formigueira e não dá. E todo mundo fala, Rubão, cara. apesar de ser um negócio... Eu adorei isso, cara. Se eu preparo a pergunta, imagina pro Rubão. Não vou deixar essa porcaria aqui, porque, cara, o cara foi pro Big Bang pra formiga, velho. Não, e isso é muito massa, porque e ao mesmo tempo que os caras têm um respeito bastante honorável com o Messi, que ele é realmente algo muito acima, assim, do que um simples jogador, mas ele também teve uma imagem dele lá acho que foi na semifinal, né? Contra a Holanda. Não, foi na quarta de final, contra a Holanda mesmo. Que ele... Que no final, pô, todo mundo comemorando lá que tinha classificado para a semifinal e o goleiro, pô, tava exausto. O maluquinho lá, deitou lá, tipo, acabou, pegou o último pênalti, tava exausto. Aí ele foi, levantou o cara, foi sozinho, não foi comemorar com os caras, entendeu? Ele foi trazer o cara, entendeu? Foi, vamos lá, levanta aí que ainda tem semifinal, a final. A força de um líder, a força de um propósito, a força de estar em movimento. Tudo isso, cara. E isso, é claro, quando a gente tá com a gente e mais uma secretária, parece que não faz sentido esse papo. Mas quando a gente tem uma pessoa, é muito mais fácil você começar a ter práticas boas e sustentar isso quando você tiver 1000, do que você... beleza, eu só vou me importar quando eu tiver 500. E quando você tiver 500, as organizações humanas, se você não dá o drive de cultura, elas vão naturalmente formar... o que a gente costuma chamar de panelas. As pessoas começam a se organizar de maneira às vezes não muito explícita, de maneira mais implícita, em diversos sistemas ali, e começa a ter às vezes picuinhas, começa a ter um grupinho que faz isso, outro grupinho que faz aquilo e tal. Se a gente não dá esse tom do direcionamento, para onde a gente vai, quem é o líder, como que funcionam as coisas aqui, o que a gente não tolera, no começo, depois você não vai conseguir colocar esse drive aí de direcionamento de cultura, de valores e de fazer as pessoas acreditarem de verdade no processo. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Assim, agora tem uma dúvida mesmo para mim. Como diferenciar nisso o que é propósito? A gente falou de propósito. Sim. E entendi a importância. Porque quando eu falava sobre isso, eu estava pensando, quando eu falo sobre o segredo de sucesso, eu já dei uma aula sobre o segredo de sucesso de uma empresa. E eu não trazia esse conceito do propósito, mas de uma certa forma trazia isso como um conceito de cultura. Eu usava a palavra cultura, que é diferente. Para você, qual que é a diferença de cultura e de propósito? Eles se somam ou são coisas distintas? Eu acho que existe uma interposição. Eles têm a mesma importância para existe uma interposição entre entre esses temas. Propósito é basicamente o seu norte. Qual que é o norte seu? Para onde você está indo? Sim. O que você quer e como que você impacta a vida das pessoas. É basicamente isso. Porque a gente abre uma empresa, por que a gente fica rico? Eu, você e eventualmente outras pessoas que empreendem.
Porque a gente é uma contrapartida no final das contas, não é? A gente não fica rico à toa. E geralmente quem fica rico à toa perde o dinheiro rápido também. Porque é uma contrapartida. Se você criou uma solução para resolver um problema que dói muito na pessoa, a pessoa naturalmente ela vai transferir energia para você. E dinheiro é energia no final das contas, é isso. Pode ser traduzido no final das contas como energia, porque você tem que, para dar plantão, quem dá plantão sabe, você tem que despender 12 horas de energia. E aí você acumula aquela energia que é tokenizada num Pix, num valor financeiro. Então dinheiro é energia no final das contas. Se a gente faz as pessoas economizarem energia, isso tem muito valor para elas. Porque elas passam a resolver o problema de maneira muito mais fácil. Então se você tem uma ponte que conecta dois lugares que estão a, sei lá, é igual a ponte Rio-Niterói. Se você der a volta por lá, vai dar 3 horas. Agora você construiu uma ponte que você investiu que dá 12 minutos. Então você vai gastar gasolina, você vai gastar para fazer esse mesmo percurso. E você precisa diariamente fazer esse percurso. Então nada mais justo de quem criou essa ponte poder explorar comercialmente aquilo. A gente sabe que na verdade foi o Estado que criou essa ponte, né? Sim. Que é dinheiro do mesmo jeito, mas assim, eu estou dando um exemplo só. Então quando a gente tem uma ideia e a gente vê um buraco e a gente constrói pontes para resolver o problema dos pacientes, o problema de outros médicos, igual você construiu, eu construí, a gente fica rico porque essa energia que a gente faz a pessoa economizar, a pessoa meio que ela destina um pedaço dessa energia que ela economizou para a gente porque é justo, porque é honesto, porque a gente teve energia também para construir uma solução, entendeu? E é isso que faz a gente continuamente crescer e continuar empreendendo. E quando você demonstra para as pessoas que estão trabalhando ao seu redor, para os seus sócios, para colaboradores, para todo mundo que está envolvido no processo, que a gente está ajudando as pessoas a resolver os problemas de maneira mais simples e simplificando a vida das pessoas no final das contas, é quando a gente consegue transmitir o propósito. Sim. E a pessoa entende, ela fica, em primeiro lugar, feliz de estar tendo uma função social. Então, uma empresa ela tem uma função social. Não é algo para dar lucro. O objetivo principal da empresa não é lucro, é cumprir uma função social, e a gente não entende isso. E a empresa surgiu há, sei lá, milhares de anos atrás, empresas, né, o conceito de empresa, justamente para resolver problemas da sociedade. É um órgão organizado para resolver problemas da sociedade. Então, quando a gente consegue entender isso e consegue transmitir isso com clareza, qual o problema que a gente resolve? Como que a gente vai continuar resolvendo problemas dessa natureza aqui para esse tipo de população? E como você, que está aqui comigo nesse barco, vai ser remunerado conforme isso aqui vai crescendo, e é remunerado em todas as instâncias. Remunerado emocionalmente, remunerado em se sentir parte disso daqui, remunerado em ver que as pessoas estão felizes com o resultado final que a gente proporciona. Quando a pessoa, a gente consegue fazer esse mix de remuneração emocional, financeira, da pessoa sentir que ela está evoluindo também profissionalmente, que ela está adquirindo cada vez mais conhecimento e evoluindo pessoalmente também, é a melhor maneira de você realmente fazer aquela pessoa virar uma formiguinha fiel sua, que é essa ideia do formigueiro. E aí as coisas começam a evoluir e funcionar. Então, esse é o conceito de propósito, tá? Que você perguntou. E aí, cultura nada mais é do que... É uma coisa mais pessoal, é mais intrínseca sua, tá? Mais valor, né? É mais valor. É tipo assim, o que você valoriza no seu dia a dia? Cara, eu valorizo... Honestidade. Transparência, honestidade. Eu valorizo trabalho duro. Ou eu valorizo gente que não dá migué, não gosto disso. Ou às vezes é o contrário. Às vezes eu valorizo uma rotina flexível, então eu não quero que as pessoas se matem aqui. Sim. Os valores não tem certo e errado. Tem coisas que são, eticamente, às vezes são questionáveis, mas são os seus valores, entendeu? E aí é tanto pro bom quanto pro ruim. Então, se tem uma empresa que... Isso aí a gente vê em hospital. Se você está dando plantão e você atende o dobro do que o resto, se ninguém faz nada por isso, se ninguém se indigna, fica indignado, tipo, isso aqui tá errado. Você vai os outros não vão começar a atender o dobro. O cara que atende o dobro vai começar a quebrar a mão, falar, beleza, então vou largar aqui, também não vou atender, vou ficar me matando. Sim. Porque todo mundo está ganhando em tese a mesma coisa.
Então isso é um valor, é tipo indiferença. Eu posso traduzir o seguinte, também para simplificar. O propósito é para onde a gente está remando, para onde a gente quer ir, Exato. onde que a gente quer chegar. É isso. E a cultura é a forma que a gente caminha. Ou talvez como a gente pode caminhar e como a gente não pode caminhar. Os caminhos que são... É o jeito que a gente faz. caminha. São os hábitos que a gente tem. E os hábitos normalmente e os isso é valores. alinhado com os valores dos founders. Isso aí é de cima para baixo. De cima para baixo. Pra baixo. Não tem como você mudar isso. Primeiro nasce isso, De baixo depois para nasce cima. a empresa. Exato. E aí, quando você tem muita clareza de que tá todo mundo comprado na cultura, E ou o que as propósito pessoas claro, compartilham sua cultura, e o propósito claro, cara, as coisas vão dar certo. Não tem como não dar certo. Vai dar certo. Porque o dar certo é justamente você já conseguir atingir esse sistema que você vai estar plenamente satisfeito. Independente da grana, entendeu? E é uma forma também de funcionar sem você estar presente 100%. Exatamente, porque você entra aquela Estamos frase, né? Estamos remando do lado certo com a mesma maneira. Sim, e entra aquela frase, a cultura é o modo que seu funcionário age quando o CEO não está na sala. Exatamente. Como a sua empresa funciona quando você não está presente, como se você estivesse presente. Exatamente. Que as pessoas começam a replicar o seu comportamento e a cultura é muito exemplo também. Porque se você não dá o exemplo de... Pô, tem um problema, você pode falar, isso aqui não é meu, não sou eu que resolvo, mas você derrubou um café no chão. São coisas simples às vezes. Sim. Às vezes você chega, vai e limpa. Você. Se o outro médico passa por cima e deixa lá, pô, a pessoa que está numa estrutura intermediária da hierarquia da empresa, ela viu que o cara de cima não limpou. Ela também não vai limpar. E aí você começa a replicar certos hábitos por observação. As pessoas começam a meio que se moldar olhando o superior e replicam tudo que é de bom e de ruim também. Então, hábitos bons, elas vão replicar. E o que se você tiver de ruim também vai ser replicado, provavelmente. Sim. E é isso que é a cultura, entendeu? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente faz... Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, para vocês tomarem cuidado também. A gente tem muita mania de falar mal de paciente. Cara chato, não sei o quê. Pô, paciente chato pra caramba, não sei o quê. Teve uma vez, o primeiro secretário meu foi o René, de Avaré. Aí ele voltou para Avaré, um salve aí pro René. A gente estava entre os sócios ali brincando, tal, no primeiro ano de consultório. E tinha um paciente realmente que era mais... Difícil, assim, demandoso. E a gente começou a falar mal do paciente entre nós, num momento mais descontraído ali, tava todo mundo comendo no intervalo. Paciente particular. E o René ouvindo ali, né, entre os sócios. Aí passou, sei lá, uma semana, 2 semanas, eu vi que esse paciente em questão chegou e o René estava sendo ríspido com ele. O René estava, tipo, numa atitude não legal com ele. Aí eu fui cobrar ele, só que aí eu pensei, pô, aquele dia a gente tava falando mal do cara e o René tava ouvindo. Então o problema sou eu, não é o René. É o exemplo que você tá dando, né? É o exemplo que você tá dando e a atitude que você tem com relação às pessoas. Por mais que o cliente seja, às vezes, inconveniente, tenha alguns problemas, a gente tem que saber muito bem quando a gente vai pontuar e como a gente vai pontuar e ser honesto também no que a gente tá falando. Porque às vezes o cara é chato por julgamento seu. E às vezes a gente é chato na visão dos outros e as pessoas têm direito de achar que a gente é chato, só que a gente não pode ficar replicando isso de maneira aleatória e arbitrária, assim, e as pessoas ouvindo, entendeu? Não é o papel do líder esse. Não é o papel do líder esse, entendeu? De ficar fazendo isso. A gente tem que, na verdade, ser grato porque a pessoa está pagando e ela está consumindo o nosso serviço, entendeu? E aí a única coisa que realmente você tem que tomar cuidado é quando um paciente quebra os valores, porque aí realmente você tem que falar. Chamar, pessoal, essa pessoa quebrou os valores, a gente vai parar de atender ela, de que já aconteceu também. Sim, você expulsar o cliente. É isso. Então, quando a gente tem clareza do impacto que a gente tem com atitudes, com relação ao impacto social que a gente tem na vida das pessoas, porque a maior parte das pessoas que trabalham com médicos são pessoas que têm uma situação infinitamente pior do que a nossa. Então, a gente tem que ter muito cuidado em lidar com essas pessoas. Muito. E a gente tem que se importar muito com o bem-estar delas. Porque se a gente não se importa, ninguém vai se importar. O governo não vai se importar. Eventualmente, se essa pessoa tiver outro trabalho, provavelmente o chefe dela não vai se importar. O chefe anterior dela não se importava. Então, quando a gente começa a perceber que isso é decisivo, a gente gostar de pessoas e
e retribuir as pessoas que estão compradas e alinhadas com a cultura e têm a mesma visão, as coisas evoluem de um jeito que, a pessoa ela sente que existe realmente uma conexão de verdade ali. Não é simplesmente bullshitagem de startup que coloca a frase na parede e vamos se superar todo dia. Tipo, aí vamos bater meta, né? O exemplo ele segue, né? Fundamental, e a gente genuinamente se importar com as pessoas que trabalham com a gente. Isso daí é fundamental também. Perguntar a todo momento, a gente tem essa cultura também na Olympia e nas outras empresas. Cara, how can I be helpful? Como eu posso te ajudar? A todo momento, todo dia. Posso te ajudar? Tem alguma coisa que você precisa? Como que você tá? Então, isso é legal e, infelizmente, tem médico que não gosta de gente. Sim. Tem médico que não gosta de gente e é difícil pro cara empreender, né? Difícil. Puta, a gente trouxe nesse episódio aqui ensinamentos muito valiosos, cara. Muito valiosos, porque às vezes as pessoas entendem que a prosperidade, o sucesso, tá em algumas chaves, sei lá, mais complexas, etc. E não tá ali. É propósito, é cultura, é servidão. Sim. É cuidado com pessoas, gostar e cuidar de pessoas. Eu tenho muita convicção que isso é correto. E sabe o que é o mais legal? Para mim, isso é o maior sinônimo de sucesso. A Val virar e falar para mim, assim, a Val é minha secretária que já está anos comigo ali. Eu gosto de trabalhar aqui porque eu sinto que a gente pode ser a gente. A gente tem autonomia para ser a gente. E independente como o Dr. Rubens esteja, rico, pobre, ele sempre vai tratar a gente do jeito mais correto e sempre vai se importar com a gente. Então, quando você ouve um feedback desse, você fala, cara... Tô no caminho certo. É difícil dar errado, Não importa a grana, entendeu? Claro que importa, mas assim, isso é o mais importante. Isso está acima da grana. Quando você está realmente, impactando as pessoas que compram e as pessoas que trabalham com você, de um jeito de, a pessoa tem o maior tesão da vida de trabalhar com você e ela não pode imaginar a saída da empresa. Aquilo faz parte da vida dela já de uma maneira emocional mesmo. Quando você consegue construir isso, isso é o ápice de sucesso no empreendedorismo, entendeu? E isso vai ser representado em algum momento em dinheiro. Quanto dinheiro vai ser, vai depender de quão bom você é de mexer esses pratinhos sem perder a essência. E se isso está acontecendo, muito provavelmente está no caminho certo. Exato, é isso, cara. E aí você tem que aprender a ser feliz no começo assim. Porque a gente era feliz do mesmo jeito que eu sou hoje, quando a gente tinha 60 metros quadrados. Hoje a gente tem 2 unidades, mais de, 400 metros quadrados. Vendeu empresa, tem exponencial. Mas o espírito permanece o mesmo. É claro que eu tenho outra cabeça hoje, eu tenho mais repertório técnico, mas o espírito... O conceito básico, a gente não perde a essência. Se perder a essência, não tem mais sentido. Cada vez que eu sento com você, eu aprendo demais, velho. Boa. Muito bom, cara. É difícil acompanhar o raciocínio do homem, né? Mas o cara tá à frente do tempo, mas eu sempre aprendo demais. Bom, gente, a gente estourou o tempo aqui. Desculpa aí, foi mal. Não, imagina, cara. Foi bom pra caramba. Fabinho. Eu quero te agradecer. Puta, esqueci de gravar. A gente tinha Não dei play. A gente tem que fazer isso mais vezes, não porque a gente já faz isso muitas vezes, eu e você, mas fazer isso de forma gravada para ajudar mais pessoas. É massa pra caramba, porra. Adoro conversar sobre isso. Eu tô te devendo ir lá, né, no seu podcast, eu vou lá. Sim. Eu quero, assim, isso é um podcast da Empreendedoc, né, então eu quero publicamente agradecer você, isso está gravado, isso não sei para quantas pessoas vai ser atingido, e eu quero publicamente agradecer porque esse negócio virou o que está virando e você tem um papel nisso. Pô, fico muito feliz, cara. E o papel é engraçado, que o papel é muito mais... É difícil dizer assim, um papel mental, conselho, é louco isso, né? O Rubão botou a massa e fez acontecer uma coisa ali dentro, mas ele mudou, abriu minha visão muitas vezes. Sim. E eu sei ser grato. E eu tô te agradecendo. Sim, pô, fico muito feliz. Eu fui muito abençoado de te mandar aquele WhatsApp aquele dia, que nos aproximou e muita coisa boa aconteceu. Eu gosto disso e eu fico muito feliz de... E deixa eu falar assim, e você tem um respeito grande nas pessoas que me procuram. Muitas pessoas me procuram e quando o seu nome aparece na roda, é engraçado que você construiu isso, cara. Sim. As pessoas falam, pô, eu vi que você é amigo do Rubão. Eu vi legal. que você tá com o Rubão. Isso traz uma proximidade com o que o médico de verdade quer. Sim. A gente defende essa bandeira, né? Eu, você, Marília, hoje a Nath veio aqui, a Natália Queiroz, o Lucas que eu conheci, médicos que prosperaram, que cresceram, que empreendem,
mas que não perderam a essência do médico de verdade. Cara, eu acho que foi isso que me aproximou de você, isso que me aproximou da Marília, isso que aproximou a Natália de mim, o Lucas de mim. Lógico. E eu quero te agradecer por isso. Não, e, pô, eu fico muito feliz porque a gente sabe o quanto é difícil, pô. E eu já falei isso pra você, né? Você é um cara que me inspira, porque você tem 3 filhos, eu até te mandei essa mensagem esses dias. Mandou. Falei, cara, o que é o cara mais sinônimo de sucesso, assim, de um homem bem-sucedido? O cara que tem filho, cara. Eu acho muito massa isso. E, pô, pretendo começar esse ano agora. Vai. E, ao mesmo tempo, conseguir coordenar tanta coisa boa. E eu vejo que você tem muita pureza de coração. Você é um cara muito puro. Então, o cara que é bom, que tem boa intenção, ele nunca fica para trás. Nunca, entendeu? Porque o universo conspira a favor das pessoas que agem de maneira corretamente. E a gente sempre defendeu essa bandeira de, cara, não precisa ser espalhafatoso, colocar um sapatinho, não sei o quê, ficar brincando de Dr. Ray. Isso não vai te levar a nada, entendeu? Nada contra, assim, Sim. etiqueta, né? Cada um se veste do jeito que quiser. Mas o diferencial é ter um tipo de conduta que realmente seja irretocável e se preocupar com as pessoas. E eu vejo isso, o carinho que você tem quando você fala com suas secretárias, quando você está com sua esposa, com seus filhos, quando você está com seus mentorados. Então, é isso que vai fazer você, é isso que faz você um vencedor e vai continuar dando frutos, entendeu? Parabéns pelo que você está construindo, cara. Obrigado, irmão. Tamo junto aí. Cara. Tamo junto. Bom, vai chorar, galera, não vai chorar. Não, eu ouvi isso, pô. Muito importante. Você sempre deixou claro pra mim, você sempre fala isso pra mim. Bom, galera, vou gravar, vou chamar ele mais vezes. Obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado por você que ficou até aqui. Momento blogueiragem. Clica aí no negocinho aí que sinaliza que tem que te avisar quando chega um novo episódio. Eu nunca sei falar isso, é o sininho? Como é que a pessoa te encontra, Rubão? Desculpa, manda aí. É que ele é famoso, cara. @doutor.rubenchaves, @exponencial.med. Dá o exponencial, Os @exponencial.med, @doutorrubens.chaves. Não, @doutor.rubenchaves, tudo junto. Rubens Chaves. Bom, galera, obrigado por você que ficou até aqui. Foi um conteúdo denso, mas ao mesmo tempo, se você tiver maturidade, eu espero que você tenha tido maturidade para entender o que rolou aqui. Rolou um negócio forte. Foi bom. Foi do Big Bang, da Formiga e do Messi. Mas, cara, que foi um conteúdo de muito alto valor, galera. Sério mesmo, cara. Foi um negócio pesado que a gente falou aqui. Foi ouro, cara. Então, obrigado. Continua seguindo. Encaminha isso. Encaminha esse podcast pra mais gente. Vamos espalhar a notícia do bem. Vamos espalhar para médicos de verdade que querem crescer, querem entender qual que é o caminho do empreendedorismo fora da medicina ou de forma indireta com a medicina, que é possível, mas que existem barreiras, que existe um caminho a ser percorrido. Fique próximo de pessoas boas, fique em movimento, fique na interior germina da água lá, que é isso que faz acontecer. É isso que dá certo, beleza? Peguem Se movimentem, isso é importante. Peguem o foguete que está passando perto de vocês. Beleza? Obrigado, Rubão. Tamo junto. Valeu, pessoal. Bora.